Vamos continuar nossas conversas no tema anjos. No vídeo passado falamos um pouco sobre anjo da guarda. E hoje eu quero conversar sobre um fato conhecido, pitoresco, que envolve anjos. Eu sou a Ingrid do Silver Terapias e estou aqui para compartilhar com você assuntos de âmbito espiritual, é, digamos também relacionado às terapias, porque eu sou terapeuta holística. E por que anjos? Por que anjos se você é terapeuta, psicanalista? Porque na terapia holística, como eu já expliquei em outros vídeos, mas se você chegou direto nesse, a terapia holística vê o ser humano como um ser completo que precisa ser trabalhado com todas as suas áreas, seja no corpo, na mente, nas emoções e também na sua espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religião, é uma conexão com algo maior que você acredita. E essa espiritualidade, inclusive, pode ser com você mesmo, com algo interior. Então, não vou assim esticar o vídeo sobre isso. E anjos, como nós temos conversado, que eu coloquei de uma forma em que o anjo pode ser ativado com uma forma de arquétipo e também usado como terapia nesse sentido e também a questão da espiritualidade para quem acredita nos textos sagrados, nas questões ligadas aos anjos, dentro de N religiões, praticamente todas acreditam em anjos, independente das formas em que se conectam com esse assunto, mas é um assunto bem geral, de aceitação geral em todas as religiões, e até mesmo quem não tem, né? Tem sempre aquela coisa do anjo, da proteção. E se você não acredita em nada, então, como eu falei no outro vídeo, o anjo pode ser acessado de uma forma de arquétipo, como um símbolo, tá? Então, mas hoje o assunto não é esse. Hoje nós vamos conversar sobre um fato dos textos sagrados. É um, um fato conhecido para quem já teve contato com textos sagrados, com a Bíblia, com algumas religiões, algumas situações em que ouvia histórias bíblicas, enfim, mesmo que seja em casa. Então, é, fala de Jacó, quando Jacó brigou, lutou com um anjo. Tem cânticos sobre isso, tem, enfim, é um é uma história bem conhecida no meio evangélico, católico, espírita, enfim, quem usa alguns textos sagrados como referência é bem conhecido. Se você não conhece, eu vou dar um panoramazinho, que é uma longa história. Jacó tinha um irmão gêmeo e e na cultura judaica, a bênção da primogenitura, quem tinha essa bênção era o mais velho. No caso, Esaú, seu irmão gêmeo, porém que nasceu primeiro, tinha essa bênção. E Jacó lhe roubou essa bênção de Esaú, se fingindo, né, do irmão. Então, o pai Isaac já estava bem velho, já não enxergava, e Esaú era muito peludo, muito cabeludo, e Jacó, junto com a sua mãe, Rebeca, eles planejaram ali uma forma de enganar o pai, onde ele apalpava e sentia, e acabou dando a bênção para Jacó, achando que estava dando para Esaú, tá? Enfim. E com tudo isso ele fugiu de casa, teve
várias aventuras aí, vamos dizer assim, teve que trabalhar para casar com a mulher que ele amava, e aconteceu muitas coisas. E nessa situação, ele está num vale, está num lugar onde ele estava já fugindo do seu sogro, Labão. É uma longa história, tá, gente? É uma novelinha. E ele, então aparece para ele um homem, né? Alguns textos falam homem, outros textos falam anjo, mas claramente ali é um anjo. É um anjo em forma de homem, tá? Provavelmente sem asas, porque dá esse entendimento que ele parecia um homem. E ele começa a lutar com esse anjo. E ele quer ser abençoado por esse anjo. E o texto diz que eles lutaram até o amanhecer. E o anjo falava para ele: me solta, eu preciso ir, eu preciso ir. E Jacó falava: não, você não vai enquanto não me abençoar. Então o anjo, vencido pelo cansaço, digamos assim, abençoou Jacó, mudou o nome dele para Israel e tocou a sua coxa, ele ficou manco e se foi. Então, é só assim esse panorama, não sei se ficou muito rápido, né? Mas só para você entender a situação. Então, em algumas traduções já vem anjo, em outras vem o anjo do Senhor, em outras vem homem, mas era um anjo, né? É claramente um anjo. E se nós formos observar também, olhar, entender e ler outras fontes, porque esse é o erro de muita gente, né? Interpretar a Bíblia de forma literal, um dos erros. Segundo, não olhar o contexto da época, da cultura, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas dentro da cultura judaica, dentro dos escritos rabínicos, esse texto tem alguns complementos. Então, realmente era um anjo. E por que que ele diz: eu tenho que ir, eu preciso ir, me solta, me libera, Jacó? Porque na cultura judaica relacionada aos anjos, na Cabala, os anjos eles têm turnos, né? Turnos de adoração. Então esse anjo ele precisava ir, estava no horário dele, ele precisava adorar, ele precisava ir lá, era a hora dele, sabe? Tipo a troca da guarda lá na Inglaterra, então ele precisava ir. E isso dentro dos escritos rabínicos de complemento desse texto. E ele era um anjo, e também é dito que ele era o anjo de Esaú. Lembra lá que eu falei do irmão? Então é como se o anjo de Esaú foi lá para tirar satisfação, assim, né? Não, não nesse sentido, mas foi lá lutar com Jacó, porque Jacó tinha feito algo errado. Jacó tinha enganado o pai e o irmão. Ele roubou aquele direito, né? Hoje seria como roubar a herança, enfim. E então, na cultura judaica, esse anjo é o anjo de Esaú que foi lá lutar com Jacó. E o que a gente pode tirar disso aí, né, em relação aos anjos, em relação ao que a gente está vendo? Que lembra que eu falei de anjo da guarda? Então, cada um tem o seu anjo que cuida, que protege. Então, o anjo de Esaú foi lá lutar com Jacó. Ah, Ingrid, então por que que o anjo de Esaú não foi lutar com o anjo de Jacó? Não sei, né? Não sei. Ou pode até ser que isso aconteceu. E a coisa ficou tão séria, digamos assim, que foi pro material mesmo, pro corpo, né? Foi pro literal, pro Jacó físico,
né? E então, daí a gente pode lembrar daquele conceito que a gente já viu sobre anjo da guarda pessoal, algum um protetor pessoal. Podemos tirar uma afirmação muito louca, tá, gente? Isso aqui da minha cabeça, não li em lugar nenhum. Que o anjo da guarda de Jacó, por saber que ele realmente estava errado, ele falou assim: decide você, né? Eu não vou entrar nisso aí, não, porque você realmente está errado. Então, isso aqui eu tô falando de mim, tá? Isso aqui eu já não li em lugar nenhum. É, então, tem essa questão do anjo da guarda pessoal. Em outros textos também sagrados, nós vemos essa questão. Quando Daniel estava orando, Daniel é outro personagem bíblico, quando ele estava orando, diz que o anjo estava vindo com a resposta, mas ele foi impedido, então, por essas forças do contra, né? Ah, Ingrid, tá. E o que que isso tudo tem a ver, então, com o que a gente está falando? Tem a ver com essa questão do anjo. Então, por, por isso, poderíamos afirmar que existe um anjo da guarda para cada um, baseado nos textos sagrados, que eu acredito. Ah, ainda eu não acredito nos textos sagrados. Então, você pode levar isso só como um exemplo, uma simbologia, certo? De algo que cuida de você, uma força maior, e que você pode dar o nome que você quiser. Mas, então, temos aí o anjo da guarda, esse protetor, que lutou pelo outro, né? Porque o outro foi lesado. Então, ele veio. Isso dentro dos escritos rabínicos. E nós temos aí também essa questão do anjo, que ele precisava ir para cumprir a sua missão. Ah, tem um outro detalhe nesse texto, que ele pergunta para o anjo qual o seu nome, e ele não fala. E ele insiste e ele não fala. Então, dentro da cultura judaica, os anjos, eles podem mudar de nome, eles podem variar de nome de acordo com a missão que eles têm, tá? Então, é por isso que eu não gosto tanto dessa questão. Ah, qual o meu anjo? Ah, qual o nome dele? Naquele momento no momento você pode estar precisando de um anjo guerreiro, ou no outro momento de um anjo consolador. Então, o nome, né? Se é Ariel, se é Uriel, se é Aniel, se não importa. Eu vejo assim, não importa tanto o nome, até porque é um detalhe, né? Mas também, só para finalizar, eu queria dizer que muitas Bíblias, né, principalmente as que chegam até nós no português, na tradução, tem uma interpretação errada, porque fala que é o anjo do Senhor, ou seja, sugere que seja ou Deus ou Jesus. E isso não tem como, gente. Não tem como, porque Jacó fala, vi Deus face a face. Se fosse realmente Deus, ele teria morrido, porque isso é uma regrinha, né? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém a face de Deus, até porque ele não tem, né? Ele não é humano. Então, quando ele fala vi Deus face a face, ele quis dizer aquele mensageiro, aquele ali que representava as coisas celestiais. Então, não que ele viu Deus, é só uma forma de expressão. Então, se alguma tradução que você viu, tá lá o anjo do Senhor, é o anjo do Senhor, é o mensageiro do Senhor, não é Deus e nem Jesus. Porque o que aconteceu, né, o que acontece com as traduções, no hebraico original, malar é mensageiro, mensageiro. Só que na tradução virou tudo anjo,
né? Então, anjo é mensageiro, mensageiro é anjo, mas então em alguns lugares onde deveria estar só mensageiro, né? Aquele que porta uma notícia, então está anjo. Assim também no grego, em alguns lugares, de ângelos, que era só para ser mensageiro, tá lá anjo. Então, existe alguns probleminhas, digamos, com traduções. Então, às vezes é só mensageiro e é colocado ali como anjo, ou como anjo do Senhor, né? Deus não precisa disso, de tomar uma forma e vir como anjo, né? A única vez que isso aconteceu foi com Jesus, que o Verbo se fez carne, mas isso aí é um tópico para outro dia, para outro assunto. Mas os anjos, eles são anjos. E também no texto original, quando Jacó se refere, ele fala Elohim. Elohim é um plural no hebraico de deuses, de seres celestiais. Inclusive no Gênesis, na criação, quando fala lá, Bereshit, Deus fala, quando fala que Deus criou o mundo, no princípio criou Deus, os céus e a terra, Elohim, é um plural. Aí tem várias interpretações, algumas religiões e denominações falam, não, era Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ou também tem a interpretação de que era Deus e os anjos, que para mim faz mais sentido por causa do texto de Jó, onde fala que quando Deus criava o mundo, os anjos estavam ali com ele. Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês com tantos assuntos assim. Depois eu volto para falar sobre isso. Mas então já o texto fala em Elohim, ou seja, seres celestiais, tá? Senão ele falava eu vi Deus face a face, ele teria falado eu vi Yahvé, né? E não é Yahvé para Deus ou Adonai, mas ele usou Elohim, de seres celestiais. Ele sabia que era alguma coisa sobrenatural, né? E pelo fato dele ter sobrevivido, realmente não tinha como ser Deus. Beleza? Então, gente, é isso. O que eu quero que fica de hoje? Os anjos, eles são protetores pessoais, particulares, cada um tem o seu, querendo ou não, pelo menos segundo os textos sagrados. Eles têm turnos no céu onde eles adoram, onde eles têm as suas missões. Eles não têm um nome fixo, eles têm nomes de acordo com as suas missões, de acordo com as mensagens que vêm trazer, né? Então, porque olha, só um detalhe, imagine, um anjo que tem um nome ligado à paz, a amor, a alegria, digamos, ele vem para dar uma mensagem e tal. Aí depois ele tem uma missão de falar de algo de morte, um anjo apocalíptico. Então ele, entendeu? Então faz sentido, né? Essa questão dos nomes. E Jacó não viu Deus face a face, ele viu um anjo, e segundo a tradição judaica, ele viu o anjo do seu irmão Esaú, que veio para lutar com ele. Então é isso, gente. São histórias lindas, histórias maravilhosas que nos inspiram, pelo menos a mim. Não importa se você crê isso com toda a fé do seu coração ou se você vê como lenda, não tem problema. São histórias lindas, continuam sendo lindas. Eu creio, mas eu também vou atrás e vou pesquisar. Eu não aceito tudo que me falam, né? Por isso vou olhar no original, vou olhar no hebraico, o que está falando, vou pesquisar fontes seguras de pessoas que se debruçaram sobre essas questões por muitos anos e estudaram, vou atrás da cultura desse povo, que não é a minha, que não é igual a minha, então eu preciso entender o que está acontecendo. Então é isso, beijo grande, fiquem na paz. Eu vim mostrar o meu brinco, eu que fiz, tá, gente? Tem lá na lojinha, asinhas de anjo,
Ó, quem quiser depois me chama, tá? Beijo, Deus abençoe.